Olá! Nesta unidade, além de conhecer expressões utilizadas para fazer check-in em aeroportos, você será capaz de reconhecer substantivos contáveis e não contáveis em inglês. E irá aprender como quantificá-los, utilizando palavras como much, many, little, few, assunto que trataremos aqui. Vamos lá! Abra seu livro e acompanhe comigo os fundamentos da língua. Um substantivo, a noun, can be countable or uncountable, ou seja, um substantivo pode ser contável ou não contável. Um exemplo de substantivos contáveis. Então tem aqui a book, two books, um livro, dois livros, a banana, two bananas. Exemplo de substantivos não contáveis: água, informação, areia. Então vejam bem, ó. Basicamente líquidos, massa, pó, substantivos abstratos, não são contáveis em inglês. Os substantivos contáveis são fáceis de se reconhecer. Por quê? Porque são coisas, things that we can count, que nós podemos contar. Então veja, cachorro, mesa, garrafa, dólar, garfo, faca, copo, etc. Os substantivos contáveis podem aparecer no singular ou plural, porque eles são contáveis. Então você tem aqui, ó, my dog is sleeping. Meu cachorro está dormindo. My dogs are hungry. Meus cachorros estão famintos. Singular e plural. Normalmente, quando o substantivo contável estiver no singular, ele é precedido por um artigo ou, por exemplo, por um possessivo. I want an orange. Eu quero uma laranja. That is my car. É meu carro. E quando o substantivo estiver no plural, ele pode aparecer sozinho, como é o caso aqui, ó. I like oranges. Então aí não tem o artigo e também não tem o possessivo. Uma atenção especial deve ser dada à palavrinha people. A palavrinha people é contável e é plural de person. Então uma pessoa é one person. Duas pessoas é two people. Então, recordando e dando uma resumida ao mesmo tempo, substantivos não contáveis, substâncias, vidro, ferro, madeira, não são contáveis, né? Conceitos, e voltando, massa, líquido, pó. Então tem alguns exemplos aqui, ó. Love, amor, happiness, felicidade, não é contável. Açúcar, sugar, arroz, rice, money, dinheiro. Você pode contar a unidade monetária, por exemplo, dólar, $1, mas você não fala dinheiros. Então o dinheiro é um substantivo, uma palavrinha não contável. Embora a concordância com os verbos seja feita no singular, não utilizamos a e a n, que significa uma, antes de substantivos não contáveis. Então, por exemplo, notícia em inglês não é contável. Então, a concordância com o verbo é feita na terceira pessoa do singular. This news is. No entanto, você não pode usar a ou a n, uma, antes de news, ok? E como quantificar, por exemplo, um substantivo não contável? Observe esse exemplo aqui embaixo, ó.
Água. Água não é contável. Water. Mas a bottle of water, você usou o quê? Uma garrafa de água. Então você usou a garrafa para quantificar a água. Aqui alguns outros exemplos, né? Information, que é um substantivo que em inglês também não é contável. Nós não podemos dizer a information, mas usamos a piece of information. Coffee não é contável. Como é que eu quantifico? Aqui no caso, 3 cups of coffee, 3 xícaras de café. Então, o substantivo não contável, ele pode ser quantificado por meio de substantivos ou expressões contáveis. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de como quantificar esses substantivos não contáveis. No caso de líquidos, por exemplo, olha, você pode usar o quê? Um copo, uma garrafa, uma jarra. No caso do queijo, cheese, um pedaço, uma fatia. No caso de manteiga, uma barra de manteiga, ketchup, um tubo de ketchup. Então você usa um substantivo contável antes do não contável para poder quantificá-lo. Alguns exemplos de contáveis e não contáveis, chamando atenção para o money, para o dinheiro, que não é contável, já no caso o dólar sim, o real, etc. É um outro que pode ser um pouquinho confuso, aqui um information também em inglês não é contável. Alguns substantivos, dependendo do seu significado, eles podem ser contáveis ou não contáveis. Então, por exemplo, olha, glass. O glass, ele tanto pode significar copo, como pode significar vidro. No caso de copo, aí, a glass of water, ele é contável, um copo de água. Mas, no caso do material da substância vidro, não. Uma janela feita de glass, feita de vidro. No caso aqui, ele é não contável. Aqui tem uma listinha dos substantivos que a gente mais confunde. Por exemplo, bread, pão. Bread, substantivo bread, pão, não é contável. Pão é uma massa. Então você tem, na verdade, tantos gramas de pão, não é? Então, pão, chocolate, sabonete, sabão não são contáveis, ok? Então, esse é um exemplo, o bread. Como é que você faz então para quantificar o bread? Uma fatia de pão, a loaf of bread, uma baguete de pão. Um outro substantivo aqui, o information, que já comentamos a respeito, você usa piece of information. O substantivo money, que não é contável. Okay? Então aqui você tem uma listinha com alguns substantivos que podem trazer essa confusão no português. Ok. E uma outra forma de quantificarmos esses substantivos é a utilização de muito, muita, pouco, pouca, muitos, poucos, alguns, algumas, que é o much, many, little, few, some, any. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Much e many. Então, much significa muito, muita, para substantivos não contáveis. O many, muitos, muitas, para substantivos contáveis no plural. Então, se eu tenho o substantivo money, muito dinheiro, eu vou usar much money. Little, pouco, pouca, para não contáveis, e few, poucos, poucas, para contáveis no plural. Sugar, açúcar, não é contável. Muito açúcar, much sugar. Pouco açúcar, little sugar.
Se a gente pegar um substantivo cars, plural. Substantivo contável no plural. Muitos carros. Many cars. Poucos carros. Few cars. Ok? Você pode me perguntar, mas professor, o little não é pequeno? Ok, o little como adjetivo pequeno, sim. Como quantitativo, a palavrinha little significa pouco, pouca, utilizada para substantivos, então não contáveis, ok? How much e how many. How much, quanto ou quanta, para não contáveis. How many, quantos, quantas. Então, observem esses dois exemplos. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Dinheiro não é contável, usou how much. How many brothers do you have? Quantos irmãos você tem? Brothers, contável no plural, usou how many. Ok, uma outra coisa que pode dar um pouco de confusão é quando você usa little e a little, few e a few. Isso pode trazer um pouquinho de confusão. Vamos ver como que nós vamos fazer a utilização de little ou a little, few ou a few. Então vamos lá. Primeiramente, little, pouco, pouca, a little, um pouco. Então observe que aqui já tem uma diferença. O little é usado no sentido de quase nada, algo insuficiente. O a little no sentido de algum, alguma, algo suficiente. Da mesma forma, eu vou ter com few e a few. O few me dá uma ideia de insuficiência e o a few uma ideia de suficiência. Então, quando eu uso few sozinho, significa poucos no sentido de quase nenhum, ok? Se eu uso a few no sentido de alguns, algumas. Vamos ver dois exemplos aqui, ó. Então veja só, eu tenho aqui I cannot pay this bill. Eu não posso pagar essa conta. Porque I have, eu tenho pouco dinheiro. Eu não posso pagar essa conta porque eu tenho pouco dinheiro. I can't, I cannot, ou seja, dá uma ideia negativa, uma ideia de insuficiência. Então eu vou usar aqui little. I have little money. Por sua vez, o número 2, o exemplo 2, I can pay this bill. Eu posso pagar essa conta. Então, quando eu digo I can pay this bill, eu posso pagar. Eu tenho um pouco de dinheiro, eu tenho o suficiente. Então, eu vou usar, como dinheiro é não contável, I have a little money. A little money. Então, olha bem a diferença. Eu não consigo pagar porque eu tenho pouco dinheiro. Eu tenho dinheiro, o que eu tenho não é suficiente. Eu posso pagar porque eu tenho um pouco. O dinheiro que eu tenho é suficiente. Isso acontece também com few e a few. Então, observem esses dois exemplos. A Laura wants to live in London. Ela quer morar em Londres, porque lá ela tem poucos amigos, mas em que sentido? De quase nenhum ou de alguns? Se ela quer morar lá, Paul is unhappy in London. O Paul está muito infeliz em Londres. Por quê? Porque ele tem poucos amigos. Opa, então aqui dá uma ideia mais negativa, né? He has few friends there. Ah, a Laura quer, porque lá ela tem alguns amigos. Então, no sentido de alguns, você vai usar a few friends. É só você substituir esse poucos por alguns, é o a few. Ok? Vale a pena a gente revisar um pouquinho esse verbo haver. Verbo haver, que é o verbo there is ou there are. Então, o verbo haver, there is, utilizado para substantivos contáveis no singular ou substantivos não contáveis. There are, plural, né? Então, substantivos contáveis no plural.
acaba sendo o plural de there is, então there are. Podemos dizer assim. No entanto, vale lembrar que além de plural de there is, então, por exemplo, there is a cat here. Há um gato aqui. There is a cat. Substantivo singular. Então, substantivos contáveis no singular. There is a cat here. There are 3 cats here. Tem 3 gatos aqui. Opa, plural, eu uso there are. Só que além disso, não podemos esquecer que se formos utilizar o verbo haver para substantivos não contáveis, teremos que utilizar there is. E a N também vale a pena a gente lembrar. A e a N significa uma, utilizado para contáveis no singular. Então, a car, um carro. An orange, uma laranja. Lembre-se que o A é utilizado antes de substantivos começando por consoante ou com som de consoante e o AN começando por vogal ou com som de vogal. E temos o some e any. Some e any significa alguns, algumas usados para substantivos não contáveis ou contáveis no plural. Então, se eu tenho, por exemplo, a car, um carro, substantivo no plural, eu posso ter some cars, alguns carros. Mas eu também posso usar o some e o any para substantivos não contáveis. Então, por exemplo, algum dinheiro. Some money. Vamos ver um pouquinho melhor isso aqui, tá? Então, nessa tabela tem um resumo do uso de some, any e no. Então, some significa algum, alguma, alguns, algumas para orações afirmativas. Então, I have some money. Então, eu tenho algum dinheiro. Afirmativa usou o some. Se for interrogativa, eu vou usar any. Então, eu vou perguntar, você tem algum dinheiro? Do you have any money? Interrogativa. Então, interrogativa, eu vou usar any. E negativa. Negativa, I don't have. Eu não tenho nenhum dinheiro. Any money. Então, no caso aqui, o N, como é negativa, ele está com o significado de nenhum, nenhuma, que seria a mesma coisa que no. Só que há uma diferença. Quando é que eu uso, então, N? Quando é que eu uso no? Se os dois podem ser utilizados como nenhum, nenhuma. Muito bem. I have no money. I have no money. Observe que I have no money é exatamente a mesma coisa que I don't have any money. Por quê? Porque em inglês você não pode usar double negative, duas negativas. Então eu não poderia dizer I don't have no money, porque eu teria uma negativa aqui e uma negativa aqui. Então eu tiro esse don't e fico simplesmente com I have no money. Então, resumindo, algum, alguma, alguns, algumas. Algum, alguma, alguns, algumas. Como é isso em inglês, professor? Depende. Se for para usar na afirmativa, é some. Se for para usar na interrogativa, é any. E nenhum, nenhuma. Como é que é nenhum, nenhuma, professor? Depende. Pode ser any
e pode ser no. Vamos ver novamente aqueles exemplos, um para cada um, né? Então, they have some money. Do they have any money? They don't have any money. Então, observem aqui novamente, ó. Eles têm some money. Por quê? Afirmativa. Eles têm algum dinheiro. Interrogativa. Do they have any money? Usou any. Negativa. They don't have any money. Se por um acaso aqui eu quiser utilizar o no, será que eu poderia fazer isso? Ó? They don't have no money. O que vocês acham? O que eu tenho aqui? Eu tenho um don't, que é uma negativa, e eu tenho outro no aqui, que é outra negativa. Portanto, eu não poderia usar. Eu não posso ter duas negativas. Então, eu usaria simplesmente they have no money. Então, they have no money vai ter exatamente a mesma tradução que they don't have any money. Eles não têm nenhum dinheiro. Fácil, não é? Então, recordando, você precisa ficar atento quando o substantivo for contável ou não contável e ficar atento ao uso, então, de much, many, little, few, some, any. Você também aprendeu a usar o no, ok? Viajar é bom, não é? Então, dá uma chegadinha na seção Antena Parabólica, dá uma lida e viaje conosco, ok? Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima!